Olá família, graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Vamos a mais uma reflexão do Evangelho da Graça de Deus. Este é o tema, em defesa da verdade do Evangelho, permanecendo, defendendo a verdade do Evangelho. Eu quero ler alguns textos aqui na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 5 em diante, que diz assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho lhe permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então, abençoados, observe que Paulo disse, olha, nem por uma hora nos sujeitamos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Quando as pessoas ouvem o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do Cristo ressuscitado, as pessoas têm reações diversas. Algumas ficam assustadas, perplexas, sabe? Por quê? Porque nunca ouviram algo desse tipo. No sistema religioso tradicional, essa mensagem ela não é uma mensagem bem aceita. Por quê? Porque ela não é uma mensagem pregada, falada, proclamada. Não. O sistema religioso tradicional é aquele ali, feijão com arroz, é o café com farinha, por assim dizer, sabe? Não sai daquilo. Então, quando a mensagem da graça chega, a mensagem da graça, ela causa de fato um impacto. Você há de concordar comigo que a primeira vez que você ouviu o Evangelho da Graça, de fato, causa um espanto. Mas quando Deus começou a abrir os teus olhos, a abrir o teu entendimento, essa mensagem produziu vida em você. Então, esta verdade, ela precisa permanecer em você, precisa permanecer em nós. E quando Paulo chegou anunciando esta verdade, ele disse que os falsos irmãos, eles entraram ali no meio daquele povo, eles participavam ali, mas na verdade eles não estavam ali para absorver a mensagem. Eles estavam ali vendo a liberdade, espiando a liberdade que os irmãos tinham em Cristo. E Paulo disse, nem por uma hora nos sujeitamos, sabe, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Queridos, precisamos manter firme a nossa confissão em defesa do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas têm cedido, sabe? Têm se deixado levar por conversa. Paulo disse que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Muitas pessoas que outrora tinham abraçado o Evangelho da Graça, estava, sabe, feliz, dando frutos agora no reino de Deus, tem se deixado levar. Por quê? Porque, infelizmente, abençoado, muitas pessoas, por não concordar com a verdade do Evangelho, elas vão se opor a você. E se você não tiver uma firme convicção, se você não tiver segurança, certeza, você vai se deixar levar por isso, você vai ceder, sabe, a essas influências, você vai se deixar persuadir por aquilo que as pessoas vão falar. Não, porque não é assim, porque será que só vocês estão certos? Nós estamos errados, nós somos igreja centenária, nós temos liderança que há tempo vem falando essas verdades e hoje vocês chegam aí com essas novidades, vocês chegam aí dizendo que está errado e a pessoa acaba, rapaz, será que essa pessoa tem razão? Será que essa pessoa está certa? E acaba se deixando levar
por vento de doutrina e voltando novamente, sabe, a se alimentar daquilo que não te trouxe nenhum benefício, daquilo que não te trouxe nenhuma edificação, e você acaba abrindo mão do Evangelho da graça de Deus. E o chamado é permanecer firme na verdade do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo, aqui mesmo na segunda carta, no versículo 11, Paulo repreendendo Pedro, diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado, da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e apartou-se deles, temendo os que era da circuncisão. Observe que Pedro estava ali participando da comunhão entre os gentios. Pedro estava ali recebendo, sabe, vivendo de fato, desfrutando da graça de Deus. Mas quando ele viu Tiago, quando ele viu ali os irmãos que eram da circuncisão, dissimuladamente ele deixou ali os irmãos e ele começou a se achegar àqueles que tinham chegado ali de Jerusalém. E Paulo percebeu a malícia. E Paulo disse que a ponto de até o próprio Barnabé se deixar levar pela dissimulação de Pedro. Então, queridos, olha a repreensão de Paulo. Versículo 14. Olha o 13, diz assim: E os outros judeus também dissimulavam com ele, com Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até o próprio Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Queridos, ou é evangelho da graça ou é sistema religioso. Sabe? Se o sistema religioso eles têm suas convicções, não, porque tem que pagar o preço, porque tem que jejuar mesmo, porque tem que buscar Jesus no monte. Se o sistema religioso, eles colocam, sabe, o coração ali, a mente, se eles se dedicam, se eles defendem com unhas e dentes, por que é que nós, no Evangelho da Graça, vamos ceder, vamos, sabe, nos deixar levar por vento de doutrina, sabe, por medo, por vergonha do sistema religioso, porque eles são maioria, porque eles, sabe, dominam, têm poder, porque eles manipulam a massa? Não, abençoado. A questão não é quantidade, não é volume, é a qualidade. O Evangelho da graça de Deus é a verdade que manifestou em nosso espírito e nós precisamos defender esta verdade. Ah, irmão Elcio, mas eu não vou convencer ninguém. Claro que não. Não é você que vai convencer. Agora, se você não se convence disso, como é que você vai falar para outros? Se você não se convence da verdade do Evangelho, como é que você vai ministrar a outros? Como é que você vai explicar para outros? Então até o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. Olha o versículo 14. Paulo poderia ficar na dele, não, deixa Pedro para lá, que não sei o quê, não. Paulo se posicionou, abençoados. Porque quando nós estávamos no sistema religioso, nós defendíamos a pregação pastoral, a liderança, aquela coisa, a doutrina, o templo, sabe? Nós saímos em defesa da religiosidade. Mas hoje o nosso chamado é defender o Evangelho. E quando Paulo viu, melhor dizendo, que Pedro estava dissimulando ali e persuadindo ali alguns irmãos, quer dizer, por Pedro, Paulo poderia até entender, mas o que Paulo não aceitava ali era ver alguns judeus também indo, sabe, na onda de Pedro. A ponto de o próprio Barnabé, que outrora ministrava a graça, que também andava com Paulo, se deixando levar pela dissimulação de Pedro. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, observe que Paulo repreendeu logo ali Pedro, e todos ali puderam testemunhar Paulo saindo em defesa do Evangelho. No versículo 21,
O apóstolo Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. Quando você lê todo esse contexto do capítulo 2, observe que a discussão aqui gera em torno da dissimulação de Pedro. No versículo 18, Paulo diz assim, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo como transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, Pedro estava ali querendo ressuscitar, obras da lei. Pedro estava ali querendo trazer de volta costumes da lei. Pedro estava ali querendo judaizar os gentios. E Paulo disse, não. E o que é que nós estamos vendo hoje no sistema religioso tradicional? É o sistema judaizante infiltrado. É a guarda do sábado, é a prática do dízimo, é a prática dos jejuns, é a prática dos subir montes, é os votos, sabe? Aquela busca por Deus através do templo, ou no templo, o ofício sacerdotal por meio dos pastores hoje, onde os filhos de Deus não conseguem andar em graça, andar pelo Espírito, tem que ter ali a orientação de um homem. Se esse homem estivesse ensinando o Evangelho, Gálatas, aqui mesmo em Gálatas capítulo 4, versículo 19, olha o que Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O objetivo de Paulo era formar Cristo na mente das pessoas, para que as pessoas andassem em Cristo. O objetivo de Paulo não era fazer com que o povo ficasse na sua dependência. Era levar o povo à dependência de Cristo. O nosso objetivo, nós que ministramos o Evangelho da graça de Deus, é levar o povo a ter uma consciência em Cristo. Sabe? Tirar da mente das pessoas aquele medo de Deus, aquele medo do pastor, aquele medo do diabo, aquele medo disso, e levar as pessoas a terem o temor de Deus, a obedecerem ao Espírito, a serem conduzidos pelo Espírito. Queridos, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, seria um povo muito mais feliz, muito mais saudável, se o povo fosse de fato conduzido pelo Espírito. Mas infelizmente as pessoas são levadas por vento de doutrina, por líderes religiosos. Então eles não têm firmeza. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora está em pé, outra hora está caído. Por quê? Porque não é o Espírito que está edificando essas vidas. Não é o Espírito que está conduzindo essas pessoas. É a religiosidade. E quando eles falham em alguma coisa, aí vem um sentimento de culpa, sabe? Quando eles não conseguem cumprir uma campanha, um propósito, sabe? Um projeto ali que o líder religioso colocou, eles se sentem frustrados, se decepcionam com Deus, sabe? Se sentem inferiorizados, aí começam a ouvir palavras, é porque faltou fé, é porque faltou vida no altar, é porque você não buscou de todo o teu coração. Aí começa a vir aquele sentimento de culpa, aquele complexo de inferioridade, começa a olhar para o outro e dizer que o outro é de Deus e ele não é, porque o pastor disse que faltou fé, e não faltou fé, na verdade faltou conhecimento. E a graça de Deus, ela traz justamente esse conhecimento de que você está perfeito nele, de que você é um abençoado nele. Estas verdades precisam prevalecer entre nós. Essas verdades precisam estar enraizadas na nossa mente, porque é isso que nos edifica, é isso que nos fortalece. É em saber que Ele cuida de nós, que Ele não te abandona, que Ele não te rejeita, que você não deve temer ao homem, mas que toda a tua sujeição, toda a sua obediência deve estar voltada e dada para o eterno, para Deus, o Criador. E Paulo repreendeu Pedro ali na presença de todos. Ainda aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, são textos bem conhecidos, nós já lemos e falamos em outras mensagens. Olha o que Paulo disse:
Maravilho-me de que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, muitas pessoas estão aí transtornando o evangelho de Cristo. O evangelho diz isso, aí vem as pessoas com a Bíblia aberta, diz, não, mas aqui em Malaquias diz isso. Não, mas Malaquias não é evangelho. O evangelho diz que nós estamos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Quando eu falo do evangelho, eu estou falando da mensagem pós-cruz, a mensagem do Cristo ressuscitado, onde todas as coisas já convergiram em Cristo, onde todas as coisas estão perfeitas em Cristo, onde já houve a aniquilação do pecado, onde a obra já foi consumada. Foi ele que disse, não fui eu, foi ele que disse, está consumado, acabado, perfeito, completo. Não fomos nós que estamos agora pregando essa mensagem. Não, a palavra já disse isso. O evangelho diz isso. Mas o que é que as pessoas fazem? Não, porque lá em Deuteronômio, querido, Deuteronômio não é evangelho. Não, porque lá em Êxodo, no Egito, querido, você não estava no Egito. Não, irmão Elcio, mas faz de conta que eu estava no Egito do pecado. Não, não faz de conta que você estava no Egito do pecado. Você não estava no Egito, você não estava no Egito do pecado. Ah, tudo bem, você estava vivendo obras da carne. Todos nós vivemos obras da carne. Agora, quais obras? Tudo é puro para os puros. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Você tem que saber, por exemplo, comer é uma obra da carne. Ou não, é do espírito. Ah, mas você está vivendo obra da carne. Sim, se alimentar é obra da carne. Passear é obra da carne. Assistir TV é obra da carne. Então, em que contexto você se refere à obra da carne? Agora, quando você vai participar de obras carnais, que fere o caráter de Deus, que não agrada a Deus, você vai ter essa consciência de que isso não agrada o Criador. Mas todos nós estamos vivendo aqui em um plano terreno. Mas o sistema religioso não gosta de espiritualizar as coisas. Aí eles dizem que se você fizer jejum, aí isso é uma obra espiritual. Não. A abstinência de alimento é obra da carne, não tem nada a ver com coisas espirituais. Então, o Evangelho da Graça de Deus, ele vem nos educando, ensinando. O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Mas quem é espiritual, quem é alimentado pela palavra do Espírito, ele consegue discernir, ele consegue entender. Porque você é salvo, você é abençoado, você é perfeito. Todo o plano espiritual de Deus já está consumado. O que nós estamos vivendo aqui, sabe, é resultado, é fruto de uma vida que Deus preparou para cada um de nós. Obras preparadas de antemão. Onde você, com a sua racionalidade, com o teu entendimento, com a sabedoria que a palavra da graça vai te dando, você vai vivendo, discernindo entre o bem e o mal, vai se alimentando do Evangelho e vai agradando a Deus por meio daquilo que você conhece. Você vai adorando a Deus em espírito e em verdade. Você vai desenvolvendo esta graça na prática. Não porque você conhece o Evangelho da Graça, mas porque você pratica ele. Eu sei, abençoado, nós estamos aqui falando do Evangelho da Graça, o que tem de pessoas que conhecem muito mais do que eu o Evangelho da Graça. E talvez nunca deu a cara a bater aqui, nunca falou publicamente nas redes sociais, mas conhece o Evangelho da Graça. Mas a questão não é conhecer o Evangelho da Graça. Nós fomos chamados a viver esta graça de Cristo. Viver dentro desta plenitude. Desfrutar dos feitos do eterno. Estamos vivendo um reino inabalável de justiça. Estamos vivendo nesta luz. Estamos vivendo, sabe, esses benefícios do reino que aquele povo lá no primeiro século estava esperando, porque era promessa. Mas hoje, todas quanto foram as promessas, elas já têm o sim, elas já têm o amém da parte de Deus.
que nós estejamos vivendo essas verdades e saindo em defesa desse evangelho. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha o que o apóstolo Paulo disse. 2 Coríntios 2, 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Nós não somos como muitos falsificadores. O que mais existe aí são falsificadores da palavra de Deus. Irmão Elcio, o que é falsificar a palavra de Deus? É deturpar, é tirar do seu contexto, é tirar o seu sentido. Sabe? O evangelho da graça de Deus, ele tem que ter uma coerência, ele tem uma revelação. Eu não posso isolar do seu contexto, sabe? Mudar o sentido. E o sistema religioso, ele é expert nisso aí. Pega um versículo um exemplo. Vou dar um exemplo. Aí pega aqui 2 Coríntios e diz assim, olha, Deus ama quem dá com amor e alegria. Aí eles vão lá para Malaquias, trazer todos os dias uma casa do Senhor. E Deus ama quem dá com amor e alegria. Não, tá fora do seu contexto. Não é disso que os textos estão falando. São assuntos diferentes. Entendeu, abençoado? Então, nós não podemos pegar a Bíblia, pegar versículos, sabe, solto, e estar passando para a igreja, para os filhos de Deus, como se estivesse falando do mesmo assunto. Precisamos entender, precisamos compreender aquilo que foi falado, para quem foi falado, por que foi falado, e aí sairmos em defesa desta palavra. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos a verdade de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 4:2 também diz assim, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A verdade de Deus precisa ser manifesta. Como ouvirão se não há quem pregue? Como disse o apóstolo Paulo. Como é que as pessoas vão ouvir? Quantas pessoas estão no sistema religioso e às vezes sedentas, sabe? Querendo ouvir, querendo aprender. Muitas pessoas estão insatisfeitas, muitas pessoas estão incomodadas, sabe, com aquilo que é falado, com aquilo que é pregado, mas elas não conhecem a palavra de Deus. Então é necessário que eu e você, que nós venhamos falar essas verdades para que venha despertar no outro, sabe, o desejo de conhecer. Mas se a gente se calar, se você se calar, essa mensagem não vai correr. Ah, irmão, mas a mensagem ela é espiritual, mas corre através das nossas vidas. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento. Mas se Paulo não tivesse plantado, se Apolo não tivesse regado, como era que vinha o crescimento? Nós sabemos que quem edifica é o Espírito, mas o Espírito está usando pessoas, está usando vidas para que essa palavra seja pregada. Quantas aberrações nós estamos ouvindo aí em nome de Deus? E aí, quem está pregando? É o diabo? É Deus? Não, é o homem. Então, como é que as pessoas vão ter acesso às verdades do Evangelho? Através de pessoas. Através de mim, através de você. Eu estava vendo um programa na TV aqui, onde um sacerdote de uma religião de matriz africana, né? E você percebe como as pessoas estão fazendo agora, abençoado. Quer dizer, geralmente essas práticas de ocultismo, feitiçaria, de misticismo, essas coisas eram coisas mais ali escondidas, tal. Hoje em dia não, eles estão na TV, estão falando abertamente. Aí quando você vai olhar, sabe, você percebe ali a jogada,
para atrair todos os públicos. E ali tem uma Bíblia aberta, se fala hoje no Espírito Santo, fala de Jesus, né? Fala lá dos orixás, fala lá daquele sistema, mas sempre falando ali também de Deus, do Evangelho, do Espírito Santo. Então, as pessoas estão achando que porque se falam de Deus, é de Deus. Estão deixando o Evangelho, estão abandonando o Evangelho. Não porque aquele propósito ali o pastor viu na Bíblia e está lá que Gideão fez. Não porque aquele propósito ali... Não, abençoado. Nem tudo que está nas Escrituras é para você praticar. Nem o Evangelho da Graça é para você praticar em todos os aspectos. Claro que existe falas de Paulo especificamente para um povo, dentro daquele contexto que Paulo estava vivendo. Aquele povo estava esperando a parousia, aquele povo estava esperando a ressurreição, aquele povo estava esperando o cumprimento das profecias. Nós estamos do outro lado, depois do juízo, onde todas as coisas já foram consumadas. Estamos vivendo ali o resultado perfeito daquilo que aquele povo estava esperando lá no primeiro século. Então hoje, quando nós lemos o Evangelho da Graça, é filtrando aquilo que traz benefício para o nosso espírito. E outra coisa, quando nós falamos de praticar a justiça, de andar na verdade, algumas pessoas dizem assim, irmão Elcio, mas isso aí foi para aquele povo. Não, abençoado. A verdade de Deus não foi anulada porque Paulo falou especificamente para aquele povo. A prática da justiça não deixou de existir porque já houve o juízo em 70. Temer a Deus não deixou de existir porque Paulo estava falando para os Efésios. Não! Naquele tempo existiam as obras da carne continuam a existir. Naquele tempo existia a imoralidade continua a existir. Naquele tempo existia a mentira continua a existir. Naquele tempo existia, a prática do mal continua a existir. O que não existe hoje é condenação a nível espiritual, porque nós sabemos que já houve definitivamente uma separação. Agora, haverá consequências. Porque se somos filhos, cremos que somos filhos, o Pai, o Deus eterno, o Deus bendito, não vai aceitar, não quer ver o seu filho andando no erro. Precisamos desenvolver a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus é esta coisa banal, banalizada que está aí? Deus é isso, são essas práticas, a injustiça, o engano, a mentira? Não! E nós, como filhos de Deus, nós não podemos pactuar, andar abraçado com isso. Então o Evangelho do Cristo ressuscitado, ele vai trazer estas verdades na nossa mente, no nosso coração. Amém? Graça e paz, fique com essa reflexão, que você esteja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor.